Quando eu falo em bolsa de valores, a primeira coisa que vem à mente das pessoas são as ações. Mas você sabia que existem outros ativos negociados por lá? Hoje eu vou falar de dois produtos que podem ajudar a diversificar sua carteira: ETF e BDR. Fica aí que depois da vinheta eu te conto mais sobre essas duas siglas. Quando você investe na bolsa, é importante saber selecionar as empresas onde você vai colocar o seu dinheiro. E como, em geral, a gente não começa a investir na bolsa com muito dinheiro, diversificar em várias empresas e vários setores não é tão simples assim. Os ETFs resolvem esse problema. Eles são fundos de investimento com cotas negociadas em bolsa que buscam replicar um índice de referência, como, por exemplo, o Ibovespa. Ou seja, quando você compra um ETF de ações, você está adquirindo uma carteira, um portfólio de ações com várias empresas, vários setores dentro. Os ETFs mais negociados no Brasil replicam a carteira que compõe o índice Ibovespa, o principal indicador que representa o desempenho das ações mais negociadas na B3. Existem vários ETFs que funcionam dessa forma, como o BOVA11, o BOVB11, o BOVV11. Também existem ETFs com carteiras que replicam outros índices ou até investimentos temáticos. Você pode comprar, por exemplo, um ETF focado em ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos. Outro ETF focado em ações de empresas menores, e por aí vai. E outra coisa. Os ETFs não precisam necessariamente ser constituídos apenas por ações. É possível investir em ETFs focados em commodities, moedas, entre outros. Assim, os ETFs são uma excelente alternativa para criar uma carteira diversificada com foco no longo prazo, principalmente para aqueles investidores que possuem pouco tempo para ficar estudando empresas ou acompanhando os investimentos toda hora. Isso porque o rebalanceamento da carteira e o reinvestimento dos dividendos são feitos de forma automática pelo gestor do fundo. Você só precisa se preocupar em acompanhar a evolução do índice replicado. Agora eu vou falar sobre outros produtos de investimento que são negociados na Bolsa Brasileira, as BDRs, Brazilian Depositary Receipts. Por meio das BDRs, o brasileiro pode investir indiretamente em ações de companhias negociadas em bolsas estrangeiras, como por exemplo Facebook, Apple, Amazon, etc. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que as BDRs não são ações. Elas são certificados que representam ações de empresas listadas em bolsa no exterior. Como assim certificado, Lial? Funciona assim: a ação listada lá fora fica guardada, bloqueado em um custodiante, enquanto você negocia o certificado, o recibo dessa ação aqui na Bolsa Brasileira. Ou seja, você está negociando um ativo que representa aquela ação que está custodiada lá fora. E as altas e baixas lá fora acabam afetando o ativo aqui no Brasil. As BDRs são negociadas em real. Embora o preço seja definido por oferta e procura, as BDRs têm seu valor influenciado também pela variação da moeda estrangeira. No caso dos BDRs atuais, o dólar. Por isso, é importante considerar as oscilações de câmbio na hora de calcular o preço de uma BDR. Vou dar um exemplo. Imagine uma ação de empresa americana que valorizou de 60 para 63 dólares, um ganho de 5%, e que nesse mesmo período o dólar cai de 5,50 para 5,39, uma desvalorização de 2%. Para saber qual foi a variação real da BDR dessa empresa, é preciso levar esses dois efeitos em consideração, de acordo com essa fórmula. Ou seja, a variação do valor da ação lá fora foi de 5%, mas o ganho da sua BDR foi de apenas 2,9%, porque nesse período o dólar se desvalorizou. Legal, Lial, mas dá para resumir tudo isso? Bolsa de valores não tem somente ações. Outros ativos também são negociados lá, como, por exemplo, ETFs e BDRs. ETFs são fundos de investimento que replicam índices com cotas negociadas em bolsa. Ao comprar cotas de um ETF, o investidor está comprando uma carteira de várias ações, várias empresas diferentes. BDRs são recibos que representam ações negociadas em bolsas estrangeiras. E atenção! Além da variação do preço lá fora, as BDRs também são influenciadas pela oscilação de câmbio no Brasil. Agora que você já conhece alternativas de investimento na bolsa além das ações, confira a série de vídeos do Investidor C6 para aprender sobre outros produtos de investimento e diversificar sua carteira. Até mais!